Oi, Gabi, boa noite, Rodrigo e Chico. Boa noite, querida. Cris, trazendo então essa notícia que saiu agora há pouco do Ministério Público da Itália, que deu um parecer favorável para a extradição da deputada federal Carla Zambelli para o Brasil, informação da Advocacia Geral da União. Ela está presa ali desde o final de julho, dia 29, para ser mais precisa, por uma decisão da Justiça da Itália, que considerou um risco de fuga muito grave por parte da deputada. A Carla Zambelli, só para a gente não esquecer, ela foi condenada aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal porque foi uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Então, antes que o Supremo decidisse pela condenação definitiva dela, aí a Carla Zambelli fugiu para a Itália. Até antes ela esteve nos Estados Unidos, né, fez toda aquela volta, mas aí, nesse momento, que até estava se procurando a Carla Zambelli, ela foi incluída na difusão vermelha da Interpol, justamente por conta disso. Ela confiava que não ia acontecer nada com ela na Itália. Ela disse, né? Ela falou que ela era inalcançável na Itália. Talvez tenha sido o grande erro dela se ela ficasse nos Estados Unidos, hein, Cris? Como ficaram o Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro e outros, Alan dos Santos. Talvez nos Estados Unidos ela tivesse mais protegida. Foi para a Itália. Ou até aqui mesmo, um recurso aqui, outro recurso lá, um Luiz Fux no meio do caminho, ajeita para lá, ajeita para cá. Era melhor do que ter fugido. Mais uma notícia ruim para eles aí, Cris. Olha, é que essa gente, além de ser golpista, é burra, né? E não sabe avaliar direito as situações e acaba metendo os pés pelas mãos, como foi o caso da Zambelli. Certamente a melhor escolha para ela teria sido os Estados Unidos, né? Certamente, não tinha que ter dúvida com relação a isso. Tanto é que tem outros lá que estão muito tranquilos, né? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, não há ordem de prisão contra eles, mas eu estou dizendo assim, esse pessoal é muito bem aceito e protegido pelos Estados Unidos atualmente por motivos óbvios. O fato é que esse rebutalho bolsonarista, sabe, pode demorar o tempo que for, enfim, todos eles estão sendo alcançados pela mão da justiça brasileira, né? Estamos aí vendo o julgamento dos golpistas todos no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, né? E esses que não estão no processo do golpe, mas que são golpistas igualmente, como é o caso dessa Zambelli, né? Vai responder também, tudo dentro do devido processo legal. Vocês estavam aí falando ainda há pouco, né? Relembrando Vlado Herzog na ditadura, quando não existia devido processo legal, né? A pessoa simplesmente desaparecia, era torturada, morta, e muitas vezes o corpo desaparecia, a família não tinha nem como recuperar o corpo e prestar as devidas homenagens, né? Que é essa ditadura que esse povo defende, que essa Zambelli defende. Ela está sendo julgada com todos os rigores, dentro de todos os rigores da lei da Itália, país do qual ela é cidadã, ela tem a cidadania italiana, e vai chegar aqui no Brasil e também aqui responderá perante a lei, perante o nosso judiciário, tudo dentro da lei, mas vai responder. Isso, por enquanto é o Ministério Público, né, Gabi? Quer dizer, é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. O Ministério Público dá o seu parecer, aí a Justiça, em geral, leva em consideração e acolhe, mas pode também não acolher, pode ter um entendimento diferente, mas tudo leva a crer que, com esse parecer do Ministério Público italiano, não, deporta. Então, aí a primeira instância vai dizer deporta, ela ainda vai recorrer à segunda instância na Itália, à Corte Maior na Itália, que eu não sei exatamente o nome, enfim, isso pode levar alguns meses, mas o fato é que em 2026, provavelmente, a Carla Zambelli vem cumprir pena aqui no Brasil, ela e Bolsonaro, lado a lado, cumprindo pena em 2026. A gente espera. Juntinhos. Agora, soltar a mão dela e não conseguiu, né, Chico? Vão se reunir na prisão. Se bem que o Bolsonaro não quer mais saber dela a essa altura, né? Já mostrou que é desprezo total. Eu ia só destacar assim, que a justiça italiana tem sido muito correta em relação a esse caso. Você veja, por exemplo, quantas vezes ela tentou, a ex-deputada tentou moleza ali na cadeia, mostrando que estava muito doente, não tinha como cumprir pena. Ia lá uma junta médica, olhava de forma científica e via que era
estava tentando aplicar um caô. Então não colou até agora. Ela pediu para responder, para esperar a decisão da justiça italiana de extradição num apartamento de uma amiga, que foi onde ela foi presa, né? Ela foi presa num apartamento de amigos lá na Itália. Então ela queria permanecer nesse apartamento. Mas a justiça italiana tem dito, não, tem risco de fuga. E tem mesmo, né? A gente sabe que os bolsonaristas, podendo, vão escapulir. Acho que ela deve estar arrependida. A essa altura, gostaria de ir para casa para ver se, corre para os Estados Unidos de volta, seria o caminho para ela evitar a prisão. Mas não vai. A Carla Zambelli, muito provavelmente em 2026, lado a lado com o Jair na cadeia, Gabi. É isso. Cris, tem um outro assunto que está aqui suscitando muito debate no nosso chat a respeito do Luiz Fux, essa saída do Luiz Fux, né, que ele fez um pedido para deixar a primeira turma ali do Supremo Tribunal Federal. E, bom, a gente já falava sobre isso aqui ontem, que não tem clima nenhum com os colegas da primeira turma do Fux, depois daquele voto vergonhoso para tentar absolver o Bolsonaro e também os demais condenados do núcleo crucial da trama golpista. E na segunda turma ele tem um desafeto, que é o Gilmar Mendes, de longa data, só que ele tem dois ministros que estão alinhados com ele ideologicamente falando. Então, o Nunes Marques, o Cássio Nunes Marques e também o André Mendonça, que são ministros que têm um alinhamento maior, né? Foram indicados, na verdade, pelo Bolsonaro e que têm um alinhamento normalmente com pautas relacionadas ao bolsonarismo. Aí tem uma outra pulga que foi colocada atrás da orelha, que é essa possibilidade do Fux levar para a segunda turma o recurso contra a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, né? E com o voto do Fux, dá para a gente inferir que teria maioria nessa questão. E aí são várias questões que são colocadas. Eu fui aqui perguntar para alguns advogados, a nossa colega Damares Medina disse que como o Fux é o relator desse processo, né, existe essa possibilidade, mas tudo pode mudar o tempo todo, tem questão de ordem para que o caso seja analisado pelo plenário, enfim, tem várias questões que são colocadas, mas uma delas, que eu acho que é muito importante de ser levada em consideração também, é a condenação do Jair Bolsonaro pela própria trama golpista, porque isso também leva à inelegibilidade do Bolsonaro. Então, acho que é mais um barulho. Né, porque, veja, Cris, ele está inelegível pela decisão do TSE, ali era questão eleitoral, e ele fez o recurso, e esse recurso está na mão do Fux. Então, o Fux poderia botar debaixo do braço, levar para a segunda turma e falar, opa, aqui temos 3 votos para anular a inelegibilidade. Mas ele está inelegível, vai ficar dentro de poucas semanas, por causa do julgamento do golpe. De qualquer maneira, o Fux tem aí uma caixa de ferramentas para causar confusão ainda no Supremo, né, Cris? Rodrigo, isso sempre é possível, né? Alguém já falou, no Brasil até o passado é incerto, né? Imagina qualquer coisa que envolva regimento do Supremo, né? Qualquer regimento, aliás, você puxa daqui, estica dali, você consegue moldar de acordo com a conveniência. Mas é isso que você falou, Bolsonaro está condenado e será preso daqui a bem pouco tempo, né? Pelos atos golpistas, ele estará preso, ele não poderá ser candidato no horizonte curto, na próxima e nem na outra eleição, enfim, né, vai saber ele com todos esses problemas de saúde, onde é que vai estar depois dessas eleições. Então, assim, não tem como. Agora, sim, o Fux pode fazer isso, levar esse recurso para a segunda turma, onde, é claro, ele teria maioria lá, né? Porque lá estão os outros 2 bolsonaristas, né? O terrivelmente evangélico e o Cássio com K. Agora, ainda assim, né? Ainda que ele queira fazer isso, o que caracterizaria, assim, de uma maneira muito clara, né, uma manobrazinha, assim, bem rasteira, né, fazer isso, mudar de turma, que aí eu vou levar para outra turma onde eu tenho maioria, isso é coisa de moleque, isso é coisa de moleque. Ainda assim, ele não pode decidir isso assim sozinho, não, sabe? O Edson Fachin, como presidente, pode também, numa conversa, por exemplo, entre o Fachin, entre o presidente da primeira turma, o Flávio Dino, e a segunda turma, e o Fux, obviamente,
eles podem chegar e dizer assim, olha, Fux, não dá, sabe? Isso aí é uma manobra muito rasteira, fica muito ruim para a imagem do Supremo. E acomodar isso e a coisa... E ele, por exemplo, nesse julgamento que está na primeira turma com ele pode até ir, mudar de turma, mas o recurso fica na primeira turma e quando for julgado, ele votaria. Ele poderia votar na primeira turma, mesmo estando na segunda, entende? É como eu digo, regimento do Supremo, você ajeita daqui e dali, acomoda qualquer circunstância. Para mim, na verdade, o que parece muito claro é o seguinte, o ambiente para o Fux na primeira turma ficou muito ruim, muito difícil depois daquele voto dele, né, absolvendo o Bolsonaro, e não é só porque ele absolveu o Bolsonaro, é pela maneira como ele fez isso, né? Com aquele voto interminável, aquela coisa insuportável que ele fez, né? Que agride o próprio tribunal, né? A maneira como ele fez aquilo, né? Se sobrepondo aos demais, atrasando o julgamento, fazendo um voto muito mais longo do que o próprio relator. Na outra turma, claro, ele vai ficar em casa. Ele foi procurar a turma dele, a verdade é essa. Resumo, o Fux rasgou a fantasia. Ele está mostrando quem ele é verdadeiramente, né? Um bolsonarista. Isso está claro, e ele vai ficar com a turma que ele fica mais à vontade. Agora, que cria uma situação esdrúxula, porque dentro do Supremo você vai ter duas turmas com perfis muito diferentes, né? Uma de maioria bolsonarista e a outra turma comprometida com a democracia, etc. e tal. Esse fla-flu interno, digamos assim, que está se caracterizando com essas duas turmas, isso é muito ruim para o Supremo. Verdade. O papel dele, né, é um papelão, né, tentando salvar de forma tardia ali, puxar o último recurso possível para salvar a pele do Bolsonaro, né? E aquele voto dele é tão desmoralizante porque ele citou vários mestres do direito internacional e todos negaram que quisessem dizer aquilo em suas teorias do direito. Errajoli, né, que é o mestre do garantismo. Foi o principal, mas todos negaram que era aquilo que estava escrito nos seus estudos. Ficou muito feio, né? Ficou esvaziado, desmoralizado e tenta puxar ali pelo rabo a última pena para salvar o Bolsonaro. É muito feio. O Cacai, ele está alinhado aqui, a doutora Damares Medina, que também conversou com a gente aqui nos bastidores, né? Já mandei uma mensagem rapidinho para a gente tentar também trazer esses meandros aí das discussões jurídicas. E o Cacai também disse que ele pode tentar levar para a segunda turma sim, que não seria incomum, mas que isso já foi debatido na primeira turma. Então isso abre uma discussão, né? O fato disso já ter sido debatido provavelmente vai manter o processo na primeira turma e não na segunda, apesar de o Fux ser o relator e ir para a segunda turma. A Gabi mandou uma mensagem para o Cacai e a gente estava aqui, enquanto a Cris falava, tentando ouvir a resposta do Cacai, enquanto a gente está no ar, né? O Cacai diz isso, né? O Fux é relator. Se o caso não tivesse sido debatido de maneira nenhuma, ele poderia levar com ele para outra turma. Como já foi debatido na primeira turma, deixou de ser um caso só dele e passou a ser um caso da turma, né, Gabi? Então, ficaria, teoricamente, é o que a Cris acabou de falar. É que quando o ministro ele é relator e o julgamento não se iniciou, ele pode levar. Mas como já se debateu, pode ter um entendimento de que fica. Perdeu o ineditismo já ali. Aí fica na primeira turma. Então é isso, vai ter que ter... nós vamos ter que aguardar um pouquinho. Primeiro precisa ver se o Fux vai ter coragem, como falou a Cris, né, e o Chico também falou isso. Você vai ter coragem de isso vai ser bom, né, para expô-lo. Assim, ele vai ter que reivindicar isso. É uma espécie de um golpezinho, uma chicana, né? Uma chicana jurídica, como eles dizem. Um golpezinho ali para tentar, não, daqui o processo é meu, vou levar debaixo do braço. É isso que ele vai tentar. Pode ser até, como vocês observam aqui também, isso pode pegar muito mal, né? Ao invés de gerar o barulho que a extrema-direita quer, para dizer, olha, vamos, né, salvar o Bolsonaro da inelegibilidade, no fim das contas pode ter um efeito contrário, né? Que é justamente querer a qualquer custo salvar o Bolsonaro. E aí unificar os outros ministros contra ele. Isso pode realmente... eu acho que o Fux tem que vai fazer essa avaliação também, se vale a pena, política, né? Correr esse risco para um caso praticamente perdido, né? Porque por mais que ele faça isso, o Bolsonaro vai continuar inelegível pela condenação já que acabou de acontecer. Mas alimenta um discurso. Alimenta. Fortalece a ideia do Bolsonaro e ele vai ficar
dizendo que é injustiçado, vê o que diz o Fux. Isso alimenta também fora do Brasil, na Casa Branca, algum maluco tomar a decisão do Fux como algo sagrado também e defender. Não é bom para